Você pode clamar ao Espírito da verdade para que ele haja sobre a sua vida. Você pode pedir ao Espírito da verdade para que ele mova no seu coração um movimento dele, movimento libertador, renovador, que nos aprofunda em Deus. Você pode pedir isso ao Senhor. Deus, eu quero clamar, Senhor, pelo teu povo, para que sejamos agora impulsionados pelo Espírito da verdade. Que o Espírito da tua palavra, o Espírito da verdade do Senhor, esteja agora movendo os corações, conduzindo as vidas aqui presentes a um nível de profundidade, de intimidade, a um nível, Senhor, de relacionamento contigo ainda não experimentado. Você pode pedir isso ao Senhor. Cada dia que vamos para Ele, precisamos desejá-lo mais e desejá-lo de uma forma mais profunda e mais profunda. Senhor, em nome de Jesus, Pai, move aqui, Senhor, para que o Teu Espírito clame e esse clamor seja atendido por nós, para que o Teu Espírito gere em nós esse pedido pela intimidade, esse pedido pelo Pai. Toca agora, Senhor, o coração daquele que se perde, daquele que está, ó Deus, em uma rota de esfriamento na fé, de insensibilidade. Senhor, toca-nos nessa noite. Aguça, Senhor, a nossa vida espiritual, o nosso interior, o nosso espírito. Possamos te perceber, Deus, a ponto de te querer mais, a ponto de sermos impulsionados à adoração. Que não seja a música e nem a beleza dela que nos impulsione, seja a verdade de quem o Senhor é. Que não seja, Senhor, a melodia da música, que seja o teu coração, que seja a sua beleza, que seja a formosura da sua santidade. Que seja a formosura da sua santidade que impacte a nossa vida de adoração. Que seja a beleza de quem o Senhor é. Que ao olhar nos teus olhos, Senhor, que ao olhar para a sua pessoa, que assim como os céus olham para ti para se inspirar em louvor, que assim possamos fazer nos nossos momentos, que seja, Deus, o Senhor a nos impulsionar. E que a tua beleza seja suficiente, Deus. Substitua, Senhor, que haja um tempo na tua igreja que seja substituída as canções pela beleza de quem o Senhor é. Que as músicas não sejam, Senhor, um substituto para a nossa cegueira de quem o Senhor é. Que elas não te ofusquem, mas também que elas não nos iludam de que nós sabemos o que cantamos, que desfrutamos o que cantamos. Que sejamos, Deus, impactados pela sua verdade novamente, pela verdade de quem o Senhor é. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor nos faça ver perfeitamente. Em teu nome, Jesus, oramos. Grato. Obrigado por nos dar o seu nome para orar. Amém. Nós estamos numa série sobre fé. Não é o meu texto, mas eu queria introduzir, fora do texto que vamos falar, Romanos 12, 3. Esse texto de Romanos é para você entender a mentalidade e começar a respeitar um pouco mais essa série. Se ainda não sentou no seu coração, Romanos 12, 3, Paulo vai falar de um nível de graça, e que ele não está falando da graça salvadora, salvífica, daquela graça que pela graça sois salvos. Aqui é um outro contexto de graça. E é a mesma história, a mesma forma como a graça move, mas é uma outra graça. É a graça de Jesus, mas olha o texto. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmos além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Preste atenção. Paulo está falando da graça ministerial. E ele está dizendo assim, olha, por aquilo que eu recebi, eu vou dizer uma coisa para vocês, haja dentro da medida do que Deus te deu, não vai além não. Ele está dizendo de pensar a si mesmo num nível maior, porque tem gente que tenta andar naquilo que ela não tem capacidade. Isso que o texto está falando. Paulo está trabalhando aqui a graça como capacitação. Eu sempre te disse, há muitos anos venho repetindo essa frase, e espero que algum dia isso você desperte. Você não faça como alguns aí, que o pastor fala frase, repete conceitos, porque frases são feitas para isso, para formular conceito. Aí você vai lá, pega Marcos Gregório, aí bota lá a frase, aí tu fala assim,
essa frase é minha. Esse cara ouve de mim 10 anos essa frase. O cara vai lá, bota no Instagram num dia e fala, interessante essa frase, pega a visão. Ela fala, seu cego. É um cego guiando outro cego. Então presta atenção aqui. A graça, ela nos leva aonde nós não poderíamos ir por outro mérito. Você entende isso? Nunca, se você puder produzir aquilo que a graça produziria, então não é graça. Você não precisa de graça. Você só precisa de graça para aquilo que você não consegue, não tem potencial em você. Então você precisa de uma capacitação, ou seja, é como se fosse algo que impulsiona, que lança você. É um lançador. Estamos juntos? Então preste atenção, a graça te leva onde você não irá por outro mérito. Você não fará jejum e alcançará o que a graça promove, você não fará nenhuma oferta, nem nada do tipo, ou qualquer tipo de voto, qualquer tipo de coisa. Em resumo, só a graça leva você onde a graça tem que te levar. Só ela. Então Paulo diz assim, cuidado para você não achar de você uma coisa que você não é. Para você não tentar ir aonde você não tem capacidade de alcançar. Aí ele diz, pense a si mesmo dentro da medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então a fé, ela tanto libera como limita. Por quê? Se eu só posso pensar a mim mesmo na graça, e eu só posso ir na medida da fé que eu obtenho, que eu tenho, significa que a fé tanto me libera para eu chegar na graça, vós sois salvos pela graça, é a mesma, eu te falei, é a mesma coisa, só que aqui a descrição é ministerial. E por que eu decidi vir nesse texto? Por causa lá do texto, do verso 6. O verso 6 de Romanos 12, olha comigo. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. Agora eu te falo, quem dá a profecia? Fala, igreja. Deus. Tem certeza? Se ele dá a profecia, por que eu preciso ter fé para liberá-la? Ele está falando, você não pode proclamar aquilo que a tua fé não alcança. Então a tua fé limita até o que você pode proclamar. Em outras palavras, aquilo que você não tem na fé, você não tem. Você pode até saber, mas se a sua fé não alcança aquele nível de confiabilidade, de dizer, isso que eu afirmo, eu confio nisso. Se você é uma pessoa que diz, eu tenho lá minhas dúvidas, então você não tem fé. É simples assim. E eu estou me falando de uma informação acerca de Deus, de uma doutrina, de algo. Pastor, eu não creio no inferno. Então, meu irmão, está incompleta a tua fé, tem defeitos nela, provavelmente o seu comportamento diante de Deus vai ser limitado. Estamos juntos? Então, começa de vez. Se a série bíblica sobre fé não entrou no teu coração, eu nem estou ensinando o texto, esse texto é maravilhoso. Tanto que a palavra dedicação aparece aí, os ministérios poderiam pegar essa palavra. Dedique-se, dedique-se, dedique-se. Ou ele sempre pede, quem preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria, ele fala assim, tem uma atitude correspondente para você exercer o seu ministério. Não é o texto eu não estou pregando ele, o texto se propõe a isso, a dizer, a qualidade do teu ministério está no você entender que você possui uma graça, que essa graça está medida pela fé, ou seja, é como se ele... você já viu aquele leite de criança? A gente só pensa em criança, meu Deus do céu. Ele vem com uma medida. Cara, aquilo é muito bom. Imagina, gente, eu não sei se antigamente era assim. Eu tive filho depois de 10 anos de casado, então não sei se sempre veio com medidor, gente. Os mais velhos aí, Kátia, leite. Não, o Diogo tem 20 e tantos anos. Essa coisa velha ali era medidor? Aí, não tinha medidor. Meu Deus! A vida de vocês não era fácil, não. Aí vem o povo falando, na minha época, eu prefiro a minha época, desculpa. Fala que não. Cheio de mimo para os pais? Só a lasqueira? Não. Não é não? Fala aí. As mulheres, vocês preferem a época de antigamente,
um agarrado na perna e dando mamar no outro, ou aquela almofadinha para amamentar e a cadeirinha de amamentação com um puffzinho para botar o pé? Hã? Agora, o leite seria a graça, mas a fé é o medidor. Você só pega o que cabe ali. Está tudo ali, mas só pode pegar o que entra na medida. Eu já preguei esse texto para vocês, lembra não? Só o que cabe na sua medida. Literalmente ali é um termo de medida. É o copo de medida da farinha. Farinha, 100, 200. Então, só o que cabe nesse pote, André. Olha agora que lasqueira. Eu estou te dizendo que tu é tão limitado quanto a tua fé. Ou tão ampliado quanto ela. E que a graça de Deus está liberada para você, mas ela está retida porque você não crê. Estou te convencendo a ouvir a mensagem de hoje? Senão, a gente pode abrir outros textos e ficar aqui só te convencendo para depois você voltar na semana que vem e eu pregar a mensagem. Que é injusto. A gente vai falar da fé de um homem que rompeu. Olha, esse homem, ele saltou as impossibilidades, as camadas que bagunçavam o entendimento acerca de Jesus. Sabe o que está acontecendo hoje? O justo vive da fé. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos tão ofuscados pela igreja, a igreja tacou tanta coisa nos nossos olhos que a gente já não consegue ver Jesus com a essência de Jesus, com a verdade de Jesus. A gente, para sobreviver essa instituição aqui, ó, isso aqui, tijolo, essa coisa que tem CNPJ, que tem conta, que tem coisa para pagar, que tem... Enfim, a gente já jogou tanto péssimos entendimentos na mente das pessoas que as pessoas já vêm para a igreja discipuladas. O cara está lá, sei lá, em uma religião qualquer, fazendo o que ele quiser da vida dele. Ele chega aqui dentro e fala assim, carnê do dízimo. Tu fala, oi? Carnê do dízimo? Carnê do dízimo? Como assim? As pessoas já chegam na igreja, elas já chegam informadas, e o que mais a igreja divulga parece que as pessoas pegam. Então, a real mensagem da fé, ela está ofuscada, gente. E nós precisamos começar a abrir os nossos olhos, porque senão nós seremos contribuintes desse mau evangelismo. Deus nos livre disso. Não? Então, Deus nos ponha nisso. Ou ele livra ou ele põe. Eu prefiro ser liberto desse mal do meu tempo. Nós estamos num tempo muito complicado. As pessoas acham que têm fé, porque elas têm um otimismo. Força, fé e foco. Por que tu acha que a fé ficou no meio Por que a fé casou com esse trio do foco e da força? Empenho, motivação. E isso está na frase do cara, do marombeiro, do cara da academia. Ele está vendo o seguinte, a minha fé é motivação, entendeu? Se isso fosse verdade na essência do que a gente está entendendo fé, estava bom. Sabe qual é o problema? É que o couro canta na vida, sim ou não? Quem já ficou com as costas ardidas de tanto apanhar da vida aí? O problema é que quando o couro vem, aí tu vê homem de fé, fica firme, igreja, mas ele está lá, ó. Caramba, estou enfrentando essas coisas. Se ele soubesse que é fé, ele teria firmeza para afirmar Cristo quando tudo parece estar soprando totalmente contrário. Toda hora uma pancada, mas ele está de pé. Toda hora uma coisa que acontece, mas ele permanece firme. Por quê? Porque ele não está com a fé nas situações. Eu vou te falar, a gente vai começar hoje um conceito sobre fé, e eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas. Eu sei que o texto de Lucas aqui é um texto que também Mateus cita. Por que optamos por Lucas? Pelos detalhes. Gente, Lucas, ele foi um homem de Deus, sem sombra de dúvidas, mas que maravilhoso escritor. Ele, sim, estava guiado pelo Espírito como os demais, então não dá nem para falar. Não, era Lucas. O Espírito Santo usou Lucas, do jeito de Lucas, detalhista. Aquele cara que averigua para escrever, que fala, não, eu quero mais detalhe. Ele queria nos dar uma cena mais completa. Então, quando você lê Mateus, tem lá a sua finalidade. Tá? Mateus não queria nos dar uma cena. Mateus queria mostrar Jesus como aquele que é o cumprimento da promessa. Ele estava escrevendo para judeus falando aqui, ó, toma aí, ó, explica. É tipo assim, ó, explica isso aqui, ó. Não está escrito para nós? Aqui. Tem mais, hein? O reino veio, hein? Tanto que ele fala reino dos céus. Mateus não fala reino de Deus. Por quê? Reino de Deus e reino do céu são duas coisas diferentes?
Não. Ele não podia citar o nome de Deus. Não era uma coisa corriqueira, não podia. Então, Mateus ele tem a sua finalidade. Assim como Marcos, uma narrativa curta que tem a palavra logo. Você já viu lá no Marcos? Vai grifando, vai lendo Marcos e fala assim, logo, logo, logo. A sensação que dá é que Jesus falou assim, me batiza. Aí quando o João Batista foi meter a mão, ele já foi. Fui! Aí o Espírito Santo desceu, aí fala, deixa eu correr que eu tenho que ir para o deserto. A sensação de Marcos é essa. Para uma mente inquieta, não leia Marcos. Você vai achar que tudo foi logo como ele falou. Mas o logo é uma narrativa curta. Agora, Lucas não. Lucas vai nos mínimos detalhes. Se você ler essa passagem da fé do centurião em Mateus, você vai ficar assim, meu Deus, tem erros aí. Não, tem detalhes de Lucas. Amém? Estou te dando essa pérola. É detalhes de Lucas. Então vamos aos detalhes que Lucas narrou para nós. 7:1. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Você lembra o que era Cafarnaum para Jesus? Quem lembra? É o lugar que abriram o tal do telhado e desceram um paralítico. Era a casa de Jesus. Ali, literalmente, Jesus morava ali. Jesus tinha casa. Olha, vamos. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Glória a Deus. Pai, abre os nossos olhos. É o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que a gente vai ver aqui? Eu quero falar sobre esse personagem. Quero te dar uma introdução a respeito desse homem. Uma coisa que você precisa ter no coração. Familiarize com as palavras do tempo da Bíblia. Centurião, um líder de 100 soldados do Império Romano. O Império era romano. A gente sabe que a cultura grega, a Grécia tinha espalhado mesmo pela sua forma de liderança a sua cultura, tanto que a língua falada e escrita do Novo Testamento, uma língua tão comum, corriqueira, era o grego, e um grego específico, o grego do povão, era o grego da gíria, do dia a dia, tá? O que a gente precisa entender sobre esse homem? Um homem, líder de 100, ou seja, não era judeu, era romano. Esse homem era romano, um líder de 100 soldados, que vivia em Cafarnaum e vivia entre os judeus. Fez amizade. Ele era conhecido e ele ficou muito... ele fez o social com aqueles judeus, por quê? Porque ele construiu uma sinagoga. Ele chega e pega o símbolo da fé judaica até então, não tem mais... não tem mais templo, não. Quando o templo foi destruído, a sinagoga ficou em destaque, era onde se falava da lei de Deus, e isso era tão importante para o judeu, porque era um local de pregação da lei de Moisés. Então esse homem, ele faz um feito maravilhoso, tanto que ele ganha o respeito dos judeus, e esses anciãos que eram líderes, toda vez que você vê a palavra ancião, é a palavra líder, é a palavra presbítero. Te lembra alguma coisa? A palavra para velho, envelhecido, alguém maduro, alguém feito, alguém que você pode ter como confiável. O próprio apóstolo João se chamou de presbítero. Se fosse na igreja de hoje, a gente ia ficar confuso. Ele foi rebaixado porque ele era apóstolo, de repente ele se chama de presbítero. Houve um rebaixamento, mas como a Bíblia não se propõe a gerar uma instituição com tanta hierarquia,
o apóstolo não tem problema de falar, sou o maduro João, sou o presbítero João. Ele não tem problema disso, porque ele não pensa de acordo com a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela se afastou da Bíblia. Um exemplo bíblico muito claro. Então nós precisamos entender isso. Os anciãos judeus, eles tinham um respeito, uma admiração por aquele homem. Aquele homem não era um soldado como os demais. Provavelmente não era um opressor. Por quê? Estava entre eles, mas ele era respeitado, estimado, valorizado. Era um homem que fez por onde. Não é à toa, e eu quero enaltecer tudo que esse homem fez e tudo que ele alcançou no coração dos judeus para eu falar o que eu tenho que falar. Porque senão vai parecer que o que ele fez não tem valor nenhum. Tem muito valor. Ele respeitou o povo de Deus, ele teve um carinho. Agora, o primeiro personagem que vem aqui é a primeira comitiva que ele envia a Jesus. Aí, no verso 3, ele vai dizer que quando, na situação, e você vai observar aqui que parece que o menino que está doente quase à morte é o menos importante da situação. Por quê? Olha o que está acontecendo. Esse menino ele some no texto, diante de tanta coisa que a gente vai ver. É interessante que os anciãos vão até Jesus. Quando eles chegam lá, porque o homem pede, olha, eu quero que você vá lá, eu ouvi falar de um homem, chega lá nele e fala para ele vir curar o menino porque ele vai morrer. Gente, literalmente esse menino era um escravo. O que esse homem viu de valor nesse homem? Era um menino, estava morte, um escravo. E o que acontece? Esses homens, eles nos ensinam um princípio de fé muito, muito interessante. Porque eles chegam e com insistência eles falam isso para Jesus. Verso 4, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo que construiu a nossa sinagoga. Interessante Jesus foi com ele. Então, essa primeira comitiva que chega, eles chegam e trazem um ensinamento muito interessante. Por quê? Porque chegam para Jesus, falam para Jesus o seguinte, achamos alguém que merece a sua ajuda. Queridos, quantas vezes, essa é a pergunta que eu quero te fazer, Jesus mudou de rota num percurso que ele estava para pregar o evangelho, para espalhar o reino de Deus, para curar enfermos. Quantas vezes? Algumas. Mas foram vezes muito específicas e muito marcantes. Uma menina, alguém para ressuscitar. Agora esse homem vira e fala assim, tem alguém quase à morte. Manda chamar ele lá. Os anciãos que chegam para representar o homem falam assim, ele merece. Por quê? Porque construiu uma sinagoga. Esses homens, eles não eram qualquer um. Eram pessoas que estavam dentro da sinagoga, bebendo da influência da lei, bebendo da influência da fé judaica. Nós não podemos julgar a fé deles, mas nós podemos saber o que eles pensavam da vida com Deus. Sabe por quê? Se você não percebe o judaísmo daquela época, era um judaísmo muito cheio de si, muito focado em uma justiça própria. Então, o que aqueles homens chegam? Eles chegam com um ar de que alguém é digno. Então, pare o que você está fazendo, mude sua rota e vamos até o homem. Gente, eu não sei se Jesus teve um entendimento de que a coisa ia mudar, mas eu acho interessante que o Senhor, ele fala, eu vou curar. Em Mateus, ele fala assim, eu vou curar. O que fez Jesus parar para pessoas totalmente cegas, que não entendiam quem ele era? Eles não chegaram em momento nenhum e falaram assim, tu és o Senhor, tu és o Cristo, você é cumprimento da nossa profecia, nós te esperávamos, cura o menino. Não. Eles não chegam e falam assim, nós temos visto os sinais. Eles não adoram Jesus com nada, não fazem nada que pudesse chamar a atenção. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Todo mundo, aí tem alguém falando, Jesus, filho de Davi. Oi? Está falando. Traz ele aqui. O que tu quer? O cara vem, ó. O que tu quer? Tá óbvio, tá não? Então algumas pessoas fizeram Jesus parar, só que tinha adoração, tinha reconhecimento, sempre apontava para quem Jesus era e a grandiosidade de Jesus. Esses homens não. Eles simplesmente chegaram lá, está precisando da tua ajuda e ele merece. Ele é digno. O que nós precisamos entender? Preste atenção. Até que você se entenda como indigno, você não é digno de nada. O que está acontecendo aqui é que a mentalidade da lei
regia a mente daqueles homens. Tipo, ele encontrou um padrão que ele é digno de ser atendido. Esse homem não pode passar pelo que está passando. Esse homem, ele é digno, merecedor de bondade. Você já deve ter pensado assim de alguém. Tu fala, como esse cara não é cristão? Ele é tão bom. A nossa ideia de bondade, ela é muito esquisita. Então preste atenção, até que no evangelho você entenda, eu não sou digno, eu sou indigno, até que você entenda que o evangelho você não vai desfrutar do Cristo na totalidade se você não entender a sua indignidade diante dele. O que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus? Nós não podemos chegar para ele e falar, você lembra o que eu fiz pela minha mãe? Me salva. Você sabe o que eu tenho feito pela igreja? Cara, eu limpo a igreja, como é que eu não vou para o céu? Eu oferto para missões, eu oferto nem missões, nem igreja, nada. Eu oferto diretamente na vida de um missionário. Sei lá, meu irmão, o que você acha que você compra um espacinho no céu ou que você julga que isso vai te levar por alguma obra que você fez para algum lugar de merecimento? Não vai. Jesus, ele faz um sistema muito interessante na salvação. Porque ninguém é salvo por obras, mas depois da salvação as obras fluem. Não tem um salvo que não tenha boas obras, mas não tem ninguém salvo por boas obras. Então o que está acontecendo aqui? Os anciãos chegam, pé na porta e falam assim, achamos alguém que merece a sua ajuda, mude sua rota, vem com a gente. Jesus fala, eu vou curar. Gente, eu acho muito interessante Jesus. Eu queria que ele ficasse claro, aí Lucas não foi detalhado, eu achando imperfeições na Bíblia. Vocês entenderam que é uma piada, né? Mas Lucas não fez esse detalhe. O que fez Jesus pensar, vou ali. Mas o que ele haveria de contemplar seria algo maravilhoso para nossas vidas nessa noite. Amém? Então preste atenção aqui. Colossenses 1,12 nos traz um princípio que eu quero que você guarde no seu coração, já citei aqui várias vezes. Que a Bíblia diz, na nossa versão, fala, nos capacitou para participar da herança nos santos. Fala para a gente dar graças a Deus, porque Ele nos capacitou para participarmos da herança nos santos. Na versão NVI diz, dignos de participar. Então preste atenção, Ele nos tornou dignos de participar. Dignidade vem depois de Jesus, nunca antes. Estamos juntos? Nunca pregue, fulano é tão bom, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta esse negócio que você chamou também atrás, bom. A dignidade de um ser humano diante de Deus passa pela pessoa de Jesus. Depois que você é mudado por Jesus, você passa a ser digno diante de Deus. Então, não existe um indigno depois de Cristo, mas também não existe um digno antes de Cristo. Está confuso? É só você entender que dignidade só em Jesus. Amém? Então, olha o que acontece. Eles não reconheciam a grandeza de Jesus em nível algum. Eles não tinham nada, eles olharam para Jesus e só falaram assim, tem alguém precisando de você, a gente sabe que você faz milagre, não nos importa como, porque eles nem ao menos pensaram, a gente espera um Messias. Eles não eram os líderes da sinagoga, eles não viviam pregando, até hoje pregam, essa perspectiva. Eles estavam, ano passado para cá, surgiu um rumor muito forte nas sinagogas e os rabinos estão falando sobre isso. O nosso Messias já está entre nós, o nosso Messias já está entre nós. Fizeram até muitos vídeos, eu achei muito engraçado. Os cristãos dizem que o nosso Messias é o anticristo, então vamos lá. E, meu irmão, pega para capar, foi bonito. Cada um se pegando, se batendo, a internet virou um caos sobre esse assunto. Não nos importa aqui agora, mas esses homens, em momento nenhum, eles consideraram, nós ainda estamos em dúvida, mas os sinais que você faz... Gente, ele morava em Cafarnaum, você entende isso? Todo mundo sabia quem era esse homem, tá? Jesus, ele não era um qualquer para esses homens. O homem fala assim, vou mandar do povo dele, para ver se, talvez rola uma química, judeu com judeu, e ele vem aqui me ajudar. Olha o que está acontecendo. Eles não falam nada da grandeza de Jesus, mas eles dignificam o centurião num nível que você vai ver agora, que é o próximo que a gente vai falar, que nem o centurião se colocava. Sabe aquela coisa que você fala assim, fulano, você tem que ver como é que ele é.
Aí o cara falou assim, cara, mas eu não sou assim, não. Ele tá falando demais. Eu lembro do dia, eu joguei bola com um irmão da casa. Aliás, a gente jogava bola aqui na igreja, né? Era muito gostoso isso. Aí, eu joguei contra o irmão da Kátia e, cara, eu tava numa fase. Uma fase, não sei. Eu tava ungido, sei lá. Eu estava, meu irmão, na retidão do Senhor. Aí, torci o pé. Que um tempão sem jogar bola. Aí um dia eu falei, cara, fome de bola. Fui lá jogar bola. Quando a gente está no meio para sair, o irmão da Caixa está no outro time e falou, ih, cara, fiquei no time contra o pastor. Olhei para ele e falei, Luiz, passou, irmão. Aquela fase passou. Aí ele, duvido, pastor. Era sério. Ele falou, eu falei, acabou, cara. Foi-se a glória do Senhor. Estou me sentindo igual os judeus, quando pegaram as arcas dele e foram levar embora. Eu falei, devolve. Unge, Senhor, unge de volta. Eu nem vou começar a falar, Léo. O Léo que ri, né? Eu e o Léo, cara. Vou me gabar aqui um pouquinho. Dignidade, porque depois a gente vai falar agora tanto de humilhação. O Anselmo viu isso de camarote. O Léo levantou, eu mandei, ó. O irmão do José Patrício só fez isso aqui, ó. Gol de vôlei. Eu fiz no Retiro dos Homens. Acredite, irmãos. Eu já joguei bola. Eu não sei o que acontecia, não. O vento, porque o Espírito, a Bíblia fala que os anjos, ele faz vento. Então, não sei, o vento batia, a bola entrava, irmão. Não sei. Era uma fase estranha para o meu lado. Até eu estava falando, gente, eu acho que eu tinha que ter sido jogador. Não sei se vocês sabem, eu consegui literalmente um teste sendo recomendado pelo vice-presidente de futebol do Vasco na época para fazer um teste no Vasco e eu recusei. Não é sério. Não, agora eu recusei como assim? Meu padrasto me levou em São Januário, me mostrou as instalações. Chegou para um adolescente, sei lá, 12, 13 anos, nem sei quantos anos eu tinha, e falou assim, aqui que tu vai dormir. Eu falei, ui. Gente, logo eu falei, não quero mais. Não, você vai. Eu falei, não quero, a minha mãe não, ele não vai não. Desde então, o Vasco só vem caindo. Olha aí. Agora, vamos falar do centurião, porque a gente já levou tanta bola aqui do pastor. Vamos furar essa bola. Brincadeiras à parte. Eles falaram tanto do centurião e nem o centurião se via dessa forma. Sabe? Quando você fala assim, fulano é muito bobo, o cara fala assim, coisa dele. Sabe, é isso. Agora, o que esse centurião, o que esse personagem fala para nós? Ele se sentia indigno. Sabe por quê? Quando Jesus está chegando perto, ele fala assim, corrija a coisa aqui, cara, tem um negócio muito errado aqui. Eu não queria, eu não posso. Então vai lá. Amigos, ele chamou gente de perto e falou assim, vai lá corrigir, esses caras fizeram errado. Se eu nem sentia digno de ir, quem dirá que ele viesse? Você entendeu a visão? Ele está falando, eu nem podia ir até ele, quem dirá tirar ele de onde ele está e fazer ele vir. É como se você dissesse assim, cara, eu não sou digno de um discipulado. Então, se eu nem sou digno de ir na igreja ser discipulado, quem dirá fazer o pastor ir na minha casa? Só para você ter uma visão mais clara. Esse homem falou assim, por que eles fizeram isso? Não, para esse processo. Diga para ele, envie uma mensagem para ele. Não se incomoda comigo, quem sou eu? Você não pode entrar na minha casa. Esse era o homem que eles falaram. Ei, ajuda ele porque ele é digno. Ajuda ele porque ele merece. Ele fala, não, eu nem mereço que ele entre na minha casa. E eu nem mereço estar na presença dele. Quando Pedro viu o Senhor a primeira vez, aliás, quando Jesus opera um milagre, e ele faz uma coisa interessante, que ele vira para Pedro e fala, não precisando do teu barco para pregar. De repente ele fala, e aí? Depois de pregar, ele fala, trabalharam, pegaram alguma coisa? Não. Então, faz o seguinte, vai lá, joga assim a rede no outro lado e está tudo certo. Pedro fala, eu trabalhei a noite inteira, mas segundo a tua palavra eu vou. Quando ele pega o peixe, a Bíblia diz que ele falou assim, se aparta de mim porque eu sou um homem pecador. Todo homem que se impactou com a presença de Jesus, com a pessoa de Jesus,
ele se teve como indigno, não como digno. Ninguém que teve um contato real com Jesus saiu dali se sentindo o centro do coração de Deus. Saiu dali se sentindo um miserável. Alguém que sentiu um amor e que sabia que fere esse amor o tempo todo. Essa é a sensação de quem foi para uma intimidade com Cristo. Não é de uma sensação que você é o bambambam, que você, o coração de Jesus bate por você. Não. É a sensação de que você fere o tempo todo o coração de Jesus. Que você humilha Jesus. Que ele disse morrer por você para te transformar, mas você vive negando isso nas atitudes. É essa sensação que vem. Não é uma sensação de engrandecimento, é uma sensação de ser humilhado. Esse homem fala, não. É para esse homem que Jesus para. Fala, vou lá. Ele ignorou aquilo ali, porque olha a experiência que ele teria. Em outras palavras, a atitude desse homem disse o seguinte: eu preciso, mas eu não sou digno de você. Eu quero te ter comigo, mas eu não posso. A igreja falhou, gente. Você já viu alguém falar para um crente assim, cara, não, tu tá na igreja, isso mesmo, cara, tu sempre foi um cara tranquilo. Quem já ouviu essa frase maldita na boca de alguém? Ouvido pelo jeito falaram para tu, né? Você entendeu? Não, você é um cara tranquilo. Poxa, que bom que você está na igreja. Cara de gente bagunceira, gente. A gente tem que ganhar uns nevô. A gente tem que ganhar uns nevô. Quem? O Alex é meio nevô mesmo. De vez em quando, o culto de ano novo. Meu filho, o que é isso, meu filho? Queria chamar dinheiro, pintar cabelo, não tem essa história não. De dourado. Olha só. Você entendeu? A gente tem que ganhar uns nevô, André. Panqueirão, que esse cara que para nós fumo, entendeu? Tem que ganhar um desse. Que é isso, gente? Pô, que evangelho nojento é esse que tá para pessoas que tem estereótipo? Tem gente que merece esse evangelho. Aí eu te falo, quem não merece, gente? Fala para mim. Tamo junto? Deus já está colocando no teu coração esse ser indigno que ele ama, que é você? Cara, a tua indignidade pode parar Jesus. É isso. Pode falar, opa, tem algo aqui que eu ainda não encontrei. Isso é inédito para mim. Gente, Jesus extasiou muitas pessoas, mas poucas extasiaram Jesus, e esse foi um. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Vamos falar dessa frase de Jesus. Nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Uma pergunta. Ele estava em Israel? Estava, tá? Localização, Cafarnaum, perto do Mar da Galileia, onde Jesus ele viu os seus discípulos pescando. Então, Cafarnaum é Israel. Ele está falando assim, nem no povo da fé encontrei essa fé. Nem no lugar propício encontrei alguém que entendesse. Nem no lugar da fé eu achei pessoas que podiam encontrar. Por quê? Esse homem, ele buscou dentro do universo dele uma formulação de crença que coubesse no que ele queria que Jesus fosse para ele. O que ele fez? Ele pensou, eu não sou líder, eu não sou imperador, eu sou centurião. Então eu mando em 100. Peraí, se os 100 que estão debaixo de mim me comandam, e eu me dirijo a uma outra pessoa, eu não vou lá no César, eu não vou lá no imperador, eu não falo com ele, eu falo com esse, que fala com esse, que fala com esse. Então, peraí, todo mundo obedece a todo mundo. E, talvez o César nem sabe quem é ele, e ele está ali obedecendo o César. Ele ali é a autoridade de Roma. Então aquele homem pensou, peraí, eu posso não entender da lei dos judeus, eles eram para estar mais perto, você entendeu? Eles eram para estar, peraí, sinais. Tem gente voltando da morte, tem gente voltando a ver, tem gente voltando a andar. Esse homem parece com alguém que nós estamos procurando. Esse cara aqui não sabe nem nada. Ele só ouviu falar de Jesus e falou assim, crie. Se estão dizendo que ele faz, eu creio que ele faz. Se estão dizendo que ele é, eu creio que ele é. Mas espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Para aplicar fé, gente, ele procura dentro do universo dele e fala assim, se eu que sou homem, mando, obedece,
Se eu que sou homem, mando e faz. Se eu que sou homem, sou mandado e faço, se esse homem falar, eu já vi que tudo está debaixo do governo dele. Ele acessa o senhorio de Jesus sobre tudo. Você tem noção? Ele acessa o senhorio de Jesus sobre tudo, sem ter lido a Torá. Sem ter estudado com o rabino. Como é que pode, gente? Ele não está no ambiente da escola da fé. Ele não está dizendo quais sinais eu preciso procurar no homem que Deus está sobre a vida dele. Esses rabinos sabiam. Lembra? Herodes, vem cá, chama o pessoal da fé, vem cá. Eles não sabem de nada, eles falam assim, quando o tal do rei dos judeus, assim, hipoteticamente. Gente, eles eram tão cegos que eles nem pensaram, peraí, se a gente falar, Herodes mata. Vocês pensaram nisso? Eles não sabiam que era Jesus até então. Era só uma criança que estavam dizendo que estava vindo o Messias. Se hoje falam aí, ó, gente, está vindo o Messias. Aí o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, fala assim para ele, só para a gente saber, para a gente, assim, fazer carinho no rei dos judeus. Você acha mesmo que os judeus não iam pensar, será que esse povo não é maluco? Tem que é aliado. Mas, será mesmo que eles iriam divulgar? Eles viram e falam assim, Belém. Eles não têm nem dificuldade, Eles sabem onde vai nascer, eles sabem o que esperar desse ser, eles sabem os sinais que seguiriam, mas tem mais olhos abertos num cara que não sabe de nada disso para observar, formular e falar, eu aplico nesse homem confiança, porque se ele faz o que faz, tudo está subjugado a ele. Eu sou um homem assim, então eu digo, aquilo que ele disser vai ser obedecido. Então ele fala, com base nisso, não precisa entrar, porque César não vem lá de Roma para mandar aqui onde eu estou. Ele manda uma ordem, quando chega é executada. Então faz o seguinte, manda uma palavra que esse meu servo vai ser curado. A religião, gente, ela cega, ela mata, ela ludibria tanto, ela ilude tanto, que esses homens nem chegam e falam assim, tem um menino para morrer. Nem sensíveis eles são. Eles falam, tem um homem digno. O homem digno fala, não sou digno. Eu fui atrás de você porque eu não sabia mais para quem ir. E eu vi em você aquilo que saciaria meu problema. Você está aí? Agora a pergunta que não quer calar é, por que no ambiente da fé é tanta cegueira, gente? Esses princípios, ele poderia ser apresentado para você e você pensaria, tá, tudo bem, talvez na igreja a gente não encontre fé que a gente vai começar a encontrar lá fora. E é fato, é isso que Jesus está falando. Jesus está começando a mostrar que é possível que pessoas comecem a ter consciência de Deus e comecem a ir para Ele. Esse homem, ele não viveu a fé salvífica, mas ele pregou aquilo que aproximaria ele muito, muito perto de ser salvo. Sabe por quê? Mateus 8:11, olha que Jesus, é a mesma passagem, amém? A partir do 11 diz assim, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso aqui, gente? Condenação. Aí ele diz, então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora o servo do centurião ficou curado. O que nós vemos aqui? Aqueles que foi ofertado sendo jogado fora da condição. Aqueles que eram vistos como indignos, assentando na mesa. Você tem noção que Jesus está falando, se no meu povo eu não encontro, eu vou procurar corações que encontram. Eu não estou pregando que com isso as pessoas têm que estar fora da igreja viajando na maionese, não. Eu estou começando a dizer que a consciência no meio da igreja, às vezes ela está menor do que ela deveria estar. Nós chegamos com Jesus e Jesus não é contemplado. Nós começamos a mostrar Jesus e Jesus não é entendido. Jesus não é visto. Não casa aquilo que se afirma de Jesus com aquilo que você crê de Jesus. Às vezes, o que a gente tem sensação é que está sendo pregado aqui e a expectativa que você tem de Cristo é aqui. Você fala para a igreja sobre santidade, ou seja, o estilo de vida de todo aquele que foi atingido pela fé. A igreja se ofende. Você fala sobre princípios simples.
simples, serviço. Aí eu te falo, que amor de Jesus é esse que encheu o teu coração, que colocou você em você? Porque o amor da Bíblia tira de mim para dar para o Anselmo, faz com que eu seja totalmente despojado do meu egoísmo para pensar nele. Então, que isso? O porquê que a gente está tendo que empurrar você para evangelismo? Não é motivacional a questão. Tem alguma coisa atuando no teu nível de fé que faz com que quando a mensagem chega, você não casa. É como se fosse um quebra-cabeça que a peça não encaixa. Aí você fala assim, mas poxa, não, vou fazer uma forcinha aqui. Vamos, faz, evangeliza, leva Jesus, ama Jesus, busca Jesus. Aí eu te falo, você afirma que ele é o pão da vida e não come. É a água da vida e não mata a sede. Faz sentido? Faz sentido você dizer ao mundo, ele muda pessoas sem viver transformação? Você não está percebendo que a mensagem está passando, meu querido, e você não está usufruindo dela. Os judeus estavam ali só para cumprir tabela. Eram intercessores mais cegos que já se viu, porque eles chegam e falam assim, tem alguém te pedindo para fazer um milagre. E eles nem consideram. Você lembra o que está escrito em João 3? Nicodemos, o que ele fala? Ele vai lá em Jesus na maloca aí, na noite, Davi. Para nenhum dos amiguinhos saber, se não ficar ruim com os amigos. Fala, aí, nós sabemos que você veio de Deus. Cá para nós aqui, hein? Não sabemos como, nem sabemos se tu é tudo isso que você está falando. Filho de Deus, que acho que é demais. Na cabeça deles era demais afirmar como filho. Mas ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus vira e fala assim, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer do Espírito. Ele está falando, aquilo que você quer enxergar não dá para enxergar do lado daí. Quer passar? É isso. Aí ele segue falando, não, peraí. Ele fala, cara, ninguém pode entrar. Ele fala ver e entrar no reino de Deus. Ele está falando, a realidade que você está querendo enxergar não se enxerga pelo lado de fora. Então, meu irmão, desculpa, um não crente julgar a igreja? Não. Nós, pastores, devemos julgar a igreja. Nós, guias, orientadores. Como assim, pastor? O texto bíblico. Paulo ensinando a igreja, vocês não sabem julgar as causas de vocês. Tem que ter alguém com maturidade para falar assim, a igreja se perdeu nisso. O dom profético serve a isso. Orientar a igreja, trazer a igreja de volta, falar, perdemos o trilho, volta para cá. Sobe aqui, é aqui que você deve estar. Então preste atenção, meu irmão. Alguém tem que virar para nós e falar assim, enxergamos errado, vamos voltar aos trilhos, vamos entender aqui. Eu falo isso com muita tristeza, mas nós começamos um movimento nesse Brasil esquisito, porque eu acompanhei isso de perto. Talvez a faculdade de teologia não deu muita coisa, a não ser crise, mas ela me deu uma coisa que é fato. Me ensinou a pensar, que é uma faculdade teológica para isso, e me ensinou a ver a sociedade, a analisar as coisas. E sabe uma coisa que eu percebi? Nós que lançamos essa moda de cancelamento. Gente, tudo que era contrário à nossa fé. Que contrário à fé, gente? A minha regra de fé e prática, ela não se tornou a Netflix. Como é que é o nome da tua regra de fé e prática? Não decepciona teu pastor, não. Parece um monte de sapo. Qual é a sua regra de fé e prática, gente? Vocês estão com medo? É o Alcorão, não é? Não é pegadinha, não gosto disso, não. Não! Vocês que cometem a pegadinha com vocês, aí. O que seria mais a nossa regra de fé e prática? A Bíblia. Vocês não foram batistas, não, gente? Oh, meu Deus! Os batistas desviaram. Vocês estão aí, que esse pastor, comunidade, não prega de terra. Dá nisso. Já ia sacar que um gibi ia começar a pregar a primeira cebolinha. Vocês ficaram confusos com a regra de fé e prática. Oh, meu Deus, falei, Senhor. Perdoa teu servo. Hein? Continua sendo a Bíblia ou Netflix? Então, como é que estão atingindo a nossa fé botando o especial de Natal do Porta dos Fundos? Não mexeu em nada comigo. Vocês já leram 1 Sambódrimos, capítulo 20, verso 5? Não? A passagem, aquela que o diabo luta com Jesus durante o carnaval e ele vence Jesus. Não viu não essa passagem? Ué, vocês não viram?
Vocês estão lendo pouco a Bíblia, hein? Não falaram que estava ofendendo a nossa fé, botando lá no sambódromo Jesus sendo esculachado pelo diabo? Aquele Jesus lá, gente, é um cara que, se deixar, faz cocô nas calças se tiver uma diarreia. Quem começou o cancelamento fomos nós. Nós começamos um monte de desgraça que está na sociedade. Nós contra eles? Fala que não fomos nós? Eu estou falando através dos nossos profetas, porque a gente não elegeu, mas eles foram para a mídia, eles foram para os debates públicos. Só que eles foram lá dizer que nós aqui, não é o seguinte, nós pensamos assim, é só isso que tem que falar. Nos odeiem, mas nós pensamos assim. Não é falar, não, STF, contra o casamento gay. Pastor, daqui a pouco você vai ser obrigado a fazer. Meu irmão, eu vou preso. É isso. Você quer o quê? Que o mundo passe a nos amar? Isso é ser antibíblico. Pedir para que a justiça do reino dos céus esteja onde ela não casa. Nós não estamos prontos para a revelação que Cristo veio trazer, gente. Nós estamos querendo criar uma nova Jerusalém na terra. Venha a nós o teu reino, não é a eles. A igreja está onde ela não devia. A igreja tem que estar em todos os lugares. Eu não estou conseguindo ver isso. A igreja entrou numa visão messiânica que era da época da Bíblia. Um Jesus governador que vai mandar em todo mundo. Jesus imperador. Ó, nós vamos proibir os gays de casar? Eu não, irmão. Que gay case. Eu só quero continuar falando. A minha fé não aceita o casamento deles aqui. É só a minha fé. Quer ver uma coisa? Qual é o melhor time do Rio? Hã? Tem gente que não quis falar, gente. É o Fluminense, pô. Foi o que venceu. Vocês concordam com isso? Hã? Fluminense, gente. Você percebeu que não teve consenso? Mas todo mundo não tem que concordar? Gente, a pior coisa que você fala para mim é falar que eu pulo o muro. Eu já provei que eu sou vascaíno, você não entendeu isso não? São muitos rebaixamentos. E muitos vices. Aí, Léo, a gente não torce, a gente torce pelo clube. A gente tá ali, ó. Até peteca, se ganhar, a gente tá lá, ó. Vasco. Sentimento não pode parar nunca. Você entendeu aqui agora? Qual a melhor comida? Hã? Fala, gente. Só os comilões. Você percebeu que não dá nem para entender? Cada um aqui é diverso. O que eu quero te colocar? Presta atenção agora. O homem na carnalidade, ele quer o pecado. Você está dizendo que você não quer o pecado. Eles não. Cara, deixa as pessoas para lá. Pregue para elas. Elas não querem passar por reino? Fala, tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo bem. O meu reino não é deste mundo e nunca será. Pelo amor de Deus, irmão, presta atenção. Nós somos o povo da pregação. E nós temos que continuar profetas. Nós vamos continuar pregando. A gente não tem que discutir com o mundo. Isso não salva. Isso não salva. Provar biologicamente que homem é homem, mulher é mulher, isso não vai salvar eles. Vão continuar falando. E o que eu faço com as minhas inclinações? Vem cá, alguma vez eu preguei alguma coisa para você que você chegou na conclusão dizendo, é verdade, e você não vive isso hoje? Muitas. Aí tu quer pegar para eles e falar, biologicamente, XY. Pô, vamos descer desse parque? Pastor, o que a gente faz? Oremos. Porque Deus vai te ensinar que o poder do Espírito, ele pode sim dar a você capacidade de lidar com os teus jovens, de pegar e ver gente sair do pecado, da morte, para a vida e para a santidade. É isso que nós temos que focar. Nós somos o povo que pregamos, que o mundo está no desgoverno. A gente não salva o mundo para dizer, viu, gente? A gente não muda o mundo vai continuar mundo. E o mundo, diz a Bíblia, que nos odeia. Não, eles não irão nos amar. Não fique feliz mais com Raul Gil chamar qualquer gospel da vida para apresentar musiquinha. Já deu para a gente ficar orando pelo fulano de tal que vai no Fantástico. Já deu para a gente ficar orando por não sei quem que vai para o Bial. Tu chega lá, tu fica olhando e fala assim, caraca, é melhor que não fosse. Já deu, gente.
a gente tem que observar que por muitas vezes o lugar da fé é o lugar onde a fé não está presente. Nós estamos começando um debate que Jesus não iniciou. Você acha mesmo que a gente vai salvar uma igreja que nasceu pelo poder do Espírito, fazendo com que ela se convença a mudar esse mundo? Não, gente, é a velha maneira. Nós vamos saber quem é Jesus, afirmá-lo como Jesus, e ainda assim o mundo vai continuar nos odiando, mas nós vamos continuar daqui sabendo qual é a grandeza do Senhor e a nossa indignidade. Por favor, em nome de Jesus, pare com essa ideia de querer dignificar aqueles que não serão dignos diante do Senhor. Jesus não virá falar minha coisinha fofa, ele irá julgar o mundo, e eles precisam saber disso, é disso. E você não tem que falar para eles, não, você não pode pensar assim. Não, você tem que falar para eles assim, isso terá consequências. A minha fé afirma que ele há de julgar vivos e mortos. Paulo disse isso e falou, do qual eu sou pregador, por isso pregue. Dentro de ocasião, fora de ocasião, prega. Não deixa de pregar. Por quê? Porque ele vai julgar. Ele está falando, o que não pode é o mundo não saber das consequências do que eles querem. Pastor, gente, o evangelho não é convencimento de mente. Se fosse, era conclusivo. Era só esses judeus pararem e falar assim. Quando eles chegaram lá com a comitiva de todo mundo, o menino estava, fala gente, curado. Era só eles pararem e falar, não, pera. Não é que ele enviou uma palavra aí? Gente, aquilo não mexeu com ninguém. Então, se ver um sinal de Jesus não mexeu, você acha mesmo que a gente vai chegar para o mundo e vai falar assim, não, não é assim, coisinha linda? Eu ia falar assim, não, agora que você mostrou, a ciência é realmente. Já viu aqueles videozinhos? Olha como é que é ciência, átomos, prótons, nêutrons, Pai, Filho, Espírito Santo, Legislativo, Executivo, Judiciário. Olha a trindade em tudo. Gente, você acha mesmo que Deus ia se esconder por trás? A marca do Criador, Deus fez tudo. Isso eu não tenho dúvida. Tudo aponta para Ele. Mas tu acha mesmo? Gente, presta atenção aqui. O que o mundo precisa saber. Existe um Cristo. Esse homem, lembra de domingo passado, ressuscitou no nosso... Ele fez um trajeto. Ele pegou, desceu do céu e desceu tanto para descer na nossa condição, para depois ressurgir da onde a gente não podia vir e falar assim, agora eu vou levar vocês para onde vocês nunca chegariam. Isso é o evangelho. Aí vem você e quer moralizar o mundo. Gente, a igreja, eu vi pesquisa na Rádio Melodia, 20% dos cristãos disseram que se pudesse voltar ao ato do casamento teriam casado. 80% da audiência de uma rádio falou que não casaria com quem casou. A gente quer mesmo mexer na sexualidade do mundo. Vai ver quantos homens cristãos estão presos em pornografias. Você está preocupado mesmo com o kit gay da escola? O diabo montado nas costas de alguns e a gente querendo expulsar ele do MEC? Faz a regrinha. Primeiro a trave, depois o cisco. Talvez você nem veja perfeitamente porque você não focou em você. Aí você quer ser um pregador do evangelho. Primeiro veja, depois anuncie. Primeiro enxergue perfeitamente, depois fale do que você está vendo. Sabe por quê? Jesus virou para Nicodemos e falou assim, não vai rolar. De fora você não fala. Se você quiser, nasça do Espírito. Agora eu te falo, me acusavam aí, né, antigamente. Agora não rola mais isso não. Mas, ô linguagem estranha, né? Jesus chegou para o mestre e falou assim, vai ter que nascer de novo. Ele falou, como? Entro na barriga da minha mãe? Ele falou, da água do Espírito. Ele falou, todo aquele que é nascido da carne é carne, todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que linguagem difícil para o homem, que era religioso e que não entendeu. Falou, como? Entrar na barriga de mamãe? Cara, ele concluiu mais... Não sei se a fé dele estava tão alta no que Jesus é, que vai que o homem faz a gente entrar de novo e nascer de novo. Eu acho que era isso, porque ele falou, faz de tudo. Quem sabe não faz entrar no ventre de mamãe? E aqueles que perderam a mãe? Lascou. Acho que o cara já estava aí, na manobra da doutrina. Só que Jesus fala, tem um modo de recomeço. E esse modo é nascendo de novo.
Então, meu irmão, presta atenção no nome de Jesus, para reviver a realidade do reino, para ver a realidade do reino. Nasça de novo, entre na fé. Sabe por quê? Eu volto a dizer, o ambiente da fé está mais cego. Você chega hoje, eu já fiz isso, joga limpo com não crente, fala de Deus para ele vai virar e vai falar assim, cara, verdade. Fala de Deus para um crente, ele vai dizer assim, de acordo com o concílio de Westminster, vai filosofar. Aí tu vira e fala assim, como isso muda a tua vida? Eu quero saber o que isso revela. Qual a proporção de fé que você anda depois disso que você entrou, essa graça que você recebeu? Porque toda a verdade revelada, ninguém completa, frase minha. Aí você vai botar do Marcos Gregório lá, pega a visão. Toda a verdade revelada libera o quê, gente? Graça. Quando você vê a verdade, a graça vem, toma, é seu. Então, por favor, comece a operar. Porque senão nós vamos ficar iguais a esses. Jesus vai falar, vai ter gente que não deveria estar na mesa, que vai estar na mesa, e você que deveria estar na mesa, você vai estar fora dela. Quem que você quer ser, gente? Eu não sei você. Eu não quero sentir o cheiro da mesa. Pensar, isso deve ser muito bom. Você já esteve na casa de alguém, a pessoa falou assim, tá saindo, aí fala alguma coisa que tu gosta. No meu caso, gente, eu faço um pão de queijo muito gostoso. Compro os materiais que eu vou lá na tua casa fazer, que é caro. Creme cheese. Tapioca. Tapioca é mais barato. Queijo parmesão, 200 gramas. Tem noção que é isso? Só aí já vai quase R$20, irmão. Então compra que eu vou na tua casa fazer. Aí, você pega essa maravilha e recheia com peito de peru. É isso aí, minha mãe, deu fome. É gostoso. Então tu pensa que eu chego lá no André e na Carla, eles falam assim, vai sair um pãozinho quentinho. Aí a gente tá naquela dia corrida, a gente fala assim, não vou não. Tá, mas tu olha para a mesa, tu fala, por quê? Que me impedes? Tem gente, que sentou à mesa já, sentiu o cheiro já do reino, porque isso é a nossa fé. Ela antecipa o mundo vindouro. Não é isso que Hebreus diz? Não é o pastor não, é Hebreus. Aí você já sentou lá na mesa e falou assim, cara, isso é gostoso. Gente. Aí você comeu. De repente você levanta e fala assim, vou ali. Aí tu vê alguém passando falando, ele? Não. Peraí. Opa! Aí tu vê o cara sentar na mesa, Jesus feliz com ele, e tu pensa assim, não pode. Ele nem dava valor a essa comida. Isso é Israel para Deus, gente. Vai ter muita gente que sentiu o cheiro, o gosto da comida, viveu o ambiente da sala e não vai sentar para fazer a refeição. Você vai deixar a mesma fé passar? Você vai sentir o gosto da fé e renegá-la? Vai ficar só nisso? Eu não sei você. Eu nasci para desfrutar. Quem mais? Você nasceu para desfrutar, meu irmão. Entra logo no reino. Assume o reino de Deus. Viva a partir da realidade dele. Esqueça o mundo. O mundo a gente prega que Deus os amou, que Deus os quer, que Deus muda quem pular de lá para cá. A gente tem que continuar fazendo a proposta de Jesus para Nicodemos. Não. Não vem falar da nossa fé. Você não pode afirmar isso aí. Mas nós temos que ter coragem. A gente não pode estar aqui pregando, despregando e no terceiro divórcio, pastor anunciando que os gays querem mandar cartilha para o MEC. Deixa isso com quem... Cartilha para onde tem que ir cartilha. A gente tem que focar na nossa santidade. Deus fez a igreja sobreviver em um ambiente hostil, em um império maligno que não matava a fé, matava o corpo. E a igreja permaneceu e pregou e multiplicou nesse contexto. Você acha mesmo que uma pregação de uma ideologia de um homem morto, que nunca foi implantado em lugar nenhum, é uma falência, é mais forte do que a verdade que você carrega? É isso que é o teu inimigo? Gente, a gente está muito ridículo. Não tem fé no ambiente da fé.
não tem fé nas famílias cristãs. Quantas vezes você pegou e viu alguma coisa desajustada na sua casa, reuniu sua família e foi orar? A gente não faz isso. Quantas vezes você não orou pela Netflix para que quem enxergasse aquele seriado não se sentisse feliz, ridicularizando, ou sentisse um tipo de tristeza e aquilo fosse uma consciência igual a do centurião que pudesse levar Jesus? A gente não faz, gente. A gente vai, natura, boicota, não sei o que, boicota. Ah, meu irmão, quero lá saber de boicote de alguém. Isso vai mudar alguma vida? Essa não é a minha mensagem. A minha mensagem é afirmativa, não perseguitiva. Eu não fico aqui perseguindo pessoas. Eu estou aqui para anunciar que Deus as quer, não que Deus repele. Vocês acreditam que uma pessoa que era de orientação sexual assim, pediu para vir aqui? Perguntou se eu deixava entrar. Nós falimos. Aí tu deve estar pensando assim, mas eu também já pensei assim, você odeia com essa mesma intensidade o adúltero? Ou você crê que ele pode deixar de ser mulherengo e amar só a esposa? Interessante, né? Por que você não persegue o ladrão sonegador? Por que você não persegue esse? É que é só um pecado. O específico pecado da sexualidade. Por que ele? Por que te agride tanto isso? Por que mexe tanto com você? Por que essa igreja, quando estava aqui, ó, no gato, filial de uma igreja grande aqui na pista, por que isso não agride a gente? Isso me agride. Não fale, isso não é ético. O que não é ético? Estava no gato, roubando energia. Isso aí é o que a gente tem que julgar. Porque para esses, a justiça divina diz que está sobre a vida dele. Então Deus justifica um ladrão. Isso é zombar de Deus. Não o cara que está na sexualidade pervertida. Ele não está afirmando a fé em Jesus. Por quê, gente? Fala a verdade. Nós pregamos o ódio. Pregamos. A gente persegue um pecado. Uma dezena de pecados a gente persegue um. O pastor safado, ele chega e unge a própria esposa, a nova esposa, a pastora. A igreja aplaude. Se esse pastor falasse assim, esse aqui agora é meu esposo. Fala. Tu já ia ir para a internet, fulano de tal se perdeu. Pastores de igreja enorme. Na terceira novinha, porque é sempre novinha. Não, eu estou denunciando aqui porque não fala de pastor. Gente, pelo amor de Deus, não são pastores, não são pastores. Abra a mente, nós entramos num reino que muda a nossa vida. Não são pastores, eles nunca entraram para essa realidade, nunca viram essa realidade. São soberbos, arrogantes, usadores de palco de igreja. Vocês entenderam isso? Está na hora da igreja se levantar com autoridade e falar, eu fui mudado, eu não aceito o pecado me dói, o pecado não me causa ódio, o pecado me causa nojo, dor, tristeza. Esse é o sentimento de quem foi alcançado pela santidade divina. A santidade de Deus, ela é um zelo que faz querer arrancar a pessoa, não matá-la. E eu volto a dizer, um jovem fornicador, a gente pensa assim, uau, é homem. Estou falando besteira, gente? Por que você não tem essa mesma intensidade de pregar, de odiar outras coisas? O viciado em Coca-Cola, ele tem um ídolo. É tanto quanto o adorador de Satanás. É só que a gente intensifica assim, ó. A gente qualifica o que a gente vai perseguir, o que a gente vai... Isso é movimento religioso. O movimento da fé. Ele sabe, as realidades do reino estão presentes entre nós. Nós já desfrutamos dela. E eu que não vou ficar de fora disso. Então, meu irmão, desculpa. Nós não vamos ficar falando de mesa gostosa para os outros, não. A gente vai sentar e vamos comer. A gente vai falar para as pessoas, sim, as pessoas podem deixar qualquer pecado. E eu não vou ficar pregando um pecado apenas. No dia que eu tiver que falar sobre sexualidade, a gente vai ter que falar sobre todo tipo de sexualidade. Desde pornografia a outros males. O dia que eu for falar, sei lá, de roubo por algum motivo, porque a Bíblia só diz assim, não faça mais, não roube mais.
interrompa a atividade, porque você agora foi atingido pelo novo nascimento. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fica, gente, batendo num pecado. A lista de pecado onde a sexualidade está, tem também desobediência a pai e mãe. Por que você não odeia quem desobedece pai e mãe? Ou por que você desobedece seu pai e sua mãe? Está na mesma lista. Infiéis nos contratos. Você não honra nem a palavra de chegar no culto na hora que você falou. Está na mesma lista. Na mesma lista. Sim da pessoa talvez. O não vai que eu mudo de ideia. Mas está lá na mesma lista, juntinho, ó. Facção. Eu sou de direita. Eu sou de esquerda. Eu sou de Marte. Facção. Está na mesma lista. Eu sou G12. Eu sou Batista. Gente, por que a minha mente sempre pensa numa piada? Num momento desse. E por que vocês estão rindo? Vocês não ouviram a piada? Só eu. Estamos juntos. Na mesma lista, irmãos. Só que é mais fácil a gente eleger o mais gritante, né? O mais desconfortável. Tem alguns, a Mayra que gosta, ó, tem alguns que fazem parte da nossa rebelião, Mayra. Então a gente fala, tá na lista, mas eu não concordo. Eu não acho, pastor, que desobedecer pai e mãe é tão intenso quanto aquele. Não, só encurta a tua vida sobre a terra e tudo te vai mal se você faz isso. É levinho isso. Desobedecer pai e mãe atrapalha a nossa vida, mas é leve. Esse mandamento quebra. Ignora. Fala sério. Eu não tenho visto a fé no ambiente da fé. O que me chateia é olhar para um gentio e falar, como que ele consegue sentar com alguém que você fala assim, essa pessoa não tem. E de repente aquela pessoa mergulha tão fundo, meu irmão. Ela vai parar na mesa. Pode ter pessoas entre nós que estão sentados na mesa, que não estão comendo, e daqui a pouco vão começar a deixar os seus lugares. E detalhe, Deus é tão fofinho, a Bíblia diz que ele vai lançar fora. Ele expulsou Adão. Ele vai pegar e vai falar assim, você não é digno, fora. Não vai não, pastor. Ele vai ver as obras do bem que eu fiz. Eu fiz o bem. Eu salvei um cachorrinho de ser atropelado. Vai parar no inferno, meu irmão. Lembrando do cachorrinho que salvou. Vai parar no inferno, sendo dizimista. Ó! Gente que é fácil, dá dinheiro. Não tem um coração generoso, mas só tem uma expressão. Faz. Eu pinto de humilde, mas eu não sou humilde, mas eu não desfaço de ninguém. Dentro de mim eu falo, se o mundo fosse como eu, estou tão melhor que vocês. Entendeu? A gente precisa entender, gente. A fé não está presente no ambiente da fé. Será que ela já não passou? Eu não sei você, mas eu não acredito na igreja decadente. Eu acredito numa igreja poderosa. Jesus vai precisar de um exército, gente. Os últimos dias, para tudo que eu olho, é uma igreja santa que ele vem buscar. Ele não vem buscar a igreja imunda. Então, desculpa, a igreja não faliu. O que faliu foram alguns homens com suas instituições. E eles que vá. Porque para esses, a coisa vai ser muito mais dura. Eles estão pensando em acusar aqueles que Deus quer justificar, ou que Deus está encontrando mais sinceridade para salvar. Gente, se as pessoas se lançassem indignas, seriam salvas. O problema é que elas estão vendo como digna, sendo indignas. Você está entendendo? Houve uma inversão. Quem é você hoje? Você é uma pessoa que fala, pastor, se não fosse Jesus, ó,